Olá, Ruth. Oi, como é que vamos? Eu estou bem, Hoje e de você? vermelho? E não é em homenagem à Rússia. Com certeza não. Ah, por que que eu sou vermelha? Não, eu tô, você perguntou se eu tô de vermelho, eu tô falando, tô de vermelho, mas não tem nada a ver com qualquer. Infelizmente, eu sei que hoje a gente vai começar. Acho que a gente tem que começar falando, né, sobre essa situação. Acho que eu acho que nem o tempo hoje. Hoje vamos direto falar sobre É, essa invasão da Rússia, né, na Ucrânia, ocupação, guerra, guerra. guerra, guerra, aviões, helicópteros, foguetes, tudo, tem de tudo. Já a cidade de Odessa, né, que é um porto muito importante, foi bombardeada com foguetes e só lá teve 18 mortos. Ai, meu Deus. É. Agora, o resto eles estão mostrando muito, né, na televisão, quer dizer, helicópteros sobrevoando a capital, quer dizer, já houve bombardeio também de Kiev, mas não nos lugares importantes. A Rússia anunciou que está bombardeando apenas estabelecimentos militares, não nada civil e não governamental, digamos assim, só militares. Até quando a gente não sabe, Não né? pode confiar, né, Ruth? É, a situação quer dizer, começou desde ontem, entrou em função as sanções que os comentaristas acham que são ainda muito leves, incluem dois bancos importantes russos que têm depósitos de 8 bilhões, 80 Nossa. bilhões de dólares nos Estados Unidos. Quer dizer, as contas desses dois bancos foram congeladas. Foram congeladas também contas de membros da Duma, do parlamento russo, que assinaram essa lei que permitiu ao exército russo entrar naquelas duas cidades da parte mais oriental da Ucrânia, Separatistas, né? dos separatistas, que no total ali a população é 3 milhões Nossa. nas duas cidades, é o que eles chamam a faixa de Dogansk. São 3 milhões de habitantes que ontem festejaram, soltaram fogos, etc., etc., festejando a, o Independência. reconhecimento por parte do governo russo da independência dessas duas cidades como repúblicas independentes. Dizem também os comentaristas que essas duas cidades nunca pertenceram de facto à Ucrânia, desde que a Ucrânia se desmembrou da União Soviética, da Rússia, que aqueles dois centros ficaram independentes, eles tinham autonomia, Uhum. e inclusive recebiam os russos não ucranianos, russos que vivem lá, recebiam inclusive salários ou pensão do governo russo, Putin que pagava. E de modo que não é para a Ucrânia
uma justificativa para essa invasão, É. porque, de fato, eles sempre foram autônomos e é simplesmente um terutz, quer dizer, uma história para você justificar a ocupação, que é o objetivo do Putin. Tem muito comentário de todos os lados a respeito dessa decisão do Putin, e tem gente que escreve que ele está confuso, que ele não sabe o que está fazendo, que é só quem poderia impedir dele tomar uma atitude tão irresponsável seriam os generais dele, que têm certeza de que não é uma iniciativa correta, porque diz que a situação econômica da Rússia não está nada boa, tem uma inflação muito grande, e o exército, embora numericamente ele seja muito grande, 3 milhões, o contingente é de 3 milhões de soldados, mas as armas, a maioria, não são armas modernas, nem em condições boas, porque diz que o orçamento do exército na Rússia representa apenas 8,5% do orçamento total. De modo que, com esse orçamento, eles não podem manter uma quantidade dessa de 3 milhões de soldados, alimentar, calçar e vestir, e também ter armas modernas, ou mesmo fazer a conservação, que também é a conservação de tanque, helicóptero e avião de guerra, mesmo que você não esteja usando, tem que ser feito o tempo todo. Ruth, Conservar. Ruth, uma pergunta. Agora você está falando isso e eu tô até surpresa, porque a Rússia sempre investiu, né, em tecnologia, né, em defesa. É sempre. Tô surpresa de saber que eles não têm armamentos de última geração. Não, eles têm, mas pouco. E eles não vão gastar isso com a Ucrânia. Ah, Eles tá. têm que reservar isso para O um inimigo inimigo maior. O inimigo maior, maior, porque a Ucrânia não está melhor do que eles em matéria de armas. né? Embora o Biden pediu aos países da NATO que mandassem armamentos de graça, não é vender, e mandaram foguetes, e mandaram navios, mandaram, porque também a Ucrânia não está em situação melhor em matéria de exército, e um contingente muito menor, de 1 milhão. O que eles fizeram, o governo da Ucrânia? Dessas quantidade de armas modernas que eles receberam, o Ministério da Defesa autorizou a distribuição de armas para a população masculina que queira se voluntarizar, esses que não são nem da reserva, nem são militares profissionais, a população masculina que queira receber arma para autodefesa ou defesa da família, e foi distribuído. Quem quis recebeu arma, e inclusive também instruções para uso e um local especializado para você treinar, não é? Mira e o uso da arma. Porque também
o exército da Ucrânia em relação ao exército russo não está nada melhor. E a situação realmente é que hoje de madrugada, na madrugada de hoje, começaram as primeiras explosões. Ontem, quarta-feira, os diplomatas americanos abandonaram a Ucrânia, mas os americanos não abandonaram a capital e foram para a parte ocidental da Ucrânia, numa cidade que se chama Lvov, que é perto da fronteira com a Polônia, porque, em caso de necessidade, é fácil por via terrestre. A Embaixada de Israel fez o mesmo. Aliás, a maioria dos países tomou essa... Tem muitos países europeus, inclusive, já há mais de uma semana, tinham feito a transferência para essa cidade de Lvov. Agora, os russos, os diplomatas russos, é que abandonaram a Ucrânia e voltaram para a Rússia. Claro. Claro. Agora, dos outros países que eles não estão envolvidos, né, na luta, evidentemente, eles simplesmente saíram de Kiev, que seria o objetivo, na capital, seria o objetivo maior. Até agora, ainda não foram lançados foguetes ou aviões, não bombardearam. Embora em certos lugares que nos jornais aí de estrangeiros que a gente vê na televisão, você vê fumaça. Sim, mas é uma fumaça preta, que parece mesmo ser de qualquer coisa militar, que não é de civis, porque você continua vendo movimento de carros, embora muito menor, mas você continua vendo movimento de carros no centro da cidade, porém, a estrada que dá saída de Kiev para o norte, em direção à Polônia, à Hungria, que lá as embaixadas estão dando ajuda aos seus cidadãos que queiram sair da Ucrânia e passar para os países limítrofes, que tem lá a Hungria, a Polônia, a România. Israel, você tinha dito que tinha quantos israelenses voltaram do total de que tem lá? Olha, hoje, ainda com bombas caindo, diz a Embaixada de Israel que ainda tem 8.000. E desses 8.000, eles não saíram porque não quiseram e também não estão querendo sair, porque muitos deles estão lá, simplesmente, porque por negócios, por família, e acontece que, a partir de hoje, não tem mais avião, de modo que toda a retirada é por via terrestre, através da Polônia, através da Hungria. Quer dizer, para quem conseguir sair em direção ao norte e chegar nas fronteiras, né? Mas diz que, por exemplo, a Embaixada de Israel anunciou que tem diplomatas, tem gente da Embaixada que está ajudando a passagem nessas fronteiras. Em relação ao posicionamento do governo de Israel nesse conflito, houve alguma manifestação, algum pronunciamento? Sim, Israel estava se mantendo numa posição de neutralidade, nós já tínhamos conversado sobre isso, porque Israel não queria se aborrecer com o Putin por causa da Síria. Olha que na terça-feira, nós falamos na segunda, no dia seguinte, Israel bombardeou na Síria. Está entendendo? Quer dizer, essa liberdade
de Israel só vai ser conseguida se Israel conseguir manter relações muito boas com a Rússia, senão não é possível. Mas chega a um limite É, em que, diante da comunidade internacional, Israel tem que fazer alguma coisa, porque, afinal de contas, foi uma invasão que não é, do ponto de vista legal, aceito pela comunidade internacional. Então, o nosso ministro das Relações Exteriores, o Yair Lapid, ontem à noite, fez uma declaração, não fez, realmente uma entrevista pronunciamento, né? coletiva, não, fez uma entrevista coletiva e televisionada, avisado com antecedência que às tantas horas na televisão de Israel ia ser transmitido. E então ele disse que Israel condena a invasão da Ucrânia e qualquer que seja digamos, o fato de que está se tirando a autoridade e a liberdade do país sobre o seu próprio território. A Ucrânia não invadiu o território de ninguém e não tem nenhuma razão para a Rússia, quer dizer, a Ucrânia não cometeu nenhuma agressão militar com nenhum dos países vizinhos, e a Rússia se deu ao direito de invadir a Ucrânia, alegando, qual é a alegação? Pelo fato de que Putin e o parlamento, o governo, decretaram a independência desses dois estados. Então, eles disseram que, dentro das cláusulas da aceitação, esses dois estados pediam proteção da Rússia contra a Ucrânia, que iria, com certeza, invadi-los. Então, a Rússia mandou tropas para essas duas cidades para proteger os cidadãos russos que vivem lá, como se a Ucrânia tivesse invadindo. Então, essa foi o pretexto, né? O pretexto dele passar, olha, centenas, milhares de caminhões carregando soldados, né, para essa região que eu te falei, que lá mesmo só tem 3 milhões de habitantes. Existe Você leu sobre alguma coisa, se existe algum país no mundo que esteja apoiando a Rússia? Não. Não, né? Por enquanto, não. A gente esperava que a China, mas não. Por enquanto, não. Porque, realmente, os países importantes, depois dos Estados Unidos, são os partidos são os países da Comunidade Europeia. Inglaterra, França, Alemanha. Então, todos esses países, todos eles são da NATO, de modo que eles não apoiam de forma nenhuma esse tipo de Rússia. Aí eu tinha começado a falar nas sanções. Entre as sanções, uma das coisas que vai ser muito prejudicial para a Rússia, mas vai prejudicar o mundo, a Europa, muito, e grande parte do mundo, é que está sendo construído um gasoduto que sai da Rússia, que a Rússia tem muito gás natural. Então, eles estão num projeto conjunto, a Rússia com a Alemanha, construindo um gasoduto que vai da Rússia até a Alemanha
ir pelo caminho, fornecendo gás para muitos países europeus. E a Alemanha, ontem mesmo, quarta-feira, anunciou que paralisa completamente o projeto. O que prejudica ambos. Não, a Alemanha não tem problemas econômicos, mas a Rússia vai deixar de vender gás para muitos países e que seria uma das fontes de entrada realmente. Quando eu falo ambos, eu não estou falando da Alemanha e Rússia, eu estou falando da Rússia e os países para quem iria fornecer, porque quem vai comprar é porque precisa, e quem vende porque precisa também. Com isso que foi anunciado já, o petróleo já aumentou muito, que um barril já está mais de $100. Eu li isso. Escutou, né? Pois é. De modo que aqui em Israel, que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá, mas nós não temos petróleo, né? A gente compra petróleo de fora, já anunciou aqui que pela primeira vez na história o litro da gasolina vai chegar quase que a 7 shekel, que é um preço assim absurdo. Bom, no Brasil já estamos com preço lá em cima, né? Que eu saiba, está entre 6 e 7 reais. Agora, não sei. Se bem que o Brasil, com relação ao petróleo, não é tão... Sim, tem outras fontes. O Brasil também tem petróleo. Tem petróleo, Sim. Não mas se tá alto lá também. Aqui não, aqui também é. Mas aqui, Israel não tem nada. E, Ruth, aqui já estamos com alta de preços em todos os setores. E vai aumentar tudo, porque vai aumentar do mundo todo. Vai piorar ainda mais, né? Então, quer dizer, tudo que é transportado, tudo que é mercadoria que é transportado, seja por navio, seja por avião, seja por trem, por lá, o que for, usa uma certa forma de energia. De modo que os preços todos vão aumentar. Outra vez, já estava aumentando, vai aumentar mais. Caramba. Quer dizer, não é quer dizer, é isso que se comenta muito no mundo, que a atitude do Putin foi muito irresponsável, muito infantil, que por causa de uma bobagem, quer dizer, um pretexto tão idiota, ele querer... O que ele vai ganhar realmente com isso? Ele não quer a Ucrânia, não, Ruth? Ele não quer anexar a Ucrânia, não, a Rússia? Não, porque você falou isso da outra vez, lembra que você falou que ele não se conforma? Pois é. E eu li, engraçado, eu li sobre isso, que ele considera a Ucrânia tipo assim, uma marionete. Uma parte. Ele considera que a Ucrânia hoje é uma marionete da Europa. Que eles não. Que é um povo que não tem individualidade, que isso, que aquilo, e que, na verdade, a Ucrânia deveria. Ele diz que historicamente e culturalmente, que a Ucrânia é parte da Rússia e nunca foi outra coisa. Mas eles, desde 91, 92, que houve a separação. E a Ucrânia se transformou numa unidade completamente independente, com governo. Não, estou falando assim, nós já estamos vendo à frente, né? Porque, sinceramente, eu posso, assim, eu acho que tomar uma atitude dessa por conta de 2 pequenos estados a troco de nada, deve ter alguma coisa muito grande atrás disso, não, Ruth? Sim, nós conversamos que o Putin ainda há 20 ou 21 anos ele está no poder e há 30 anos, né, que o Império Russo foi desmembrado, né? E ele não se conformou até hoje.
de modo que ele quer os outros países que se tornaram independentes também, eles o Putin não tem esse amor que ele tem pela Ucrânia, porque diz que a Ucrânia foi sempre um centro cultural muito elevado, quer dizer, era uma terra, um povo, se bem que ele Culto. diz que é o mesmo povo russo, mas eles dizem que não, e É. as pessoas que conhecem ambos os lados dizem que não pode comparar o povo russo com o povo ucraniano, que é muito mais educado, Intelectualizado. é, que tem uma cultura e Cultura. tradições culturais É. muito mais elevadas do que o povo russo. Mas agora não para. O noticiário Eu é tenho esse, lido. eles falam em outra coisa, É. Até o e Trump, né? Até o Trump já atribuiu a culpa disso ao Biden. Você viu isso? lógico, lógico. Não, não perdeu tempo, né? Diz que é culpa É do o, Biden. Ai, Rui. com ele estava tudo bem. É. Bom, aqui em Israel, a nossa política interna já há alguns dias que está acontecendo também uma crise muito séria na coalizão. Por quê? Porque o nosso ministro da Fazenda, o Lieberman, ele está querendo melhorar, embora a estatística e a análise anual do Banco Internacional foi de que, apesar do problema da corona, a economia de Israel continua bem, do ponto de vista dos analistas econômicos internacionais, que aqui tem problemas de aumento de preço por causa de problemas de energia, transporte, etc., mas que no campo internacional, quer dizer, o crédito de Israel no Banco Internacional continua alto. Certo. Então, que não venham chorar. Isso diz o banco lá. O Lieberman diz que a função dele não é só satisfazer o povo, é tomar conta da caixa. Hum, Ele é o banqueiro, ele tem que tomar conta do dinheiro do país, e ele certo. não pode deixar que o dinheiro se esvaie assim entre os dedos. De modo que ele estava querendo agora, já para os próximos meses, já fazer uma previsão do orçamento para 23, 24, porque o de 21, 22 já foi aprovado, Uhum. depois de que 2 anos, durante os últimos Sim. 2 anos do governo Netanyahu, não teve orçamento. Então, como parte desse orçamento, então também tem o problema dos salários. E existe sempre, porque aqui tem uma instituição que se chama Estadrut, que é um sindicato geral de todos os trabalhadores, que zela muito pelo salário, né, dos operários mais, e aqui existe uma lei que determina quanto será o salário mínimo que se pode pagar a um trabalhador. E a Estadrut, e o Meretz, e o Avodá, dentro da coalizão, não gostaram muito do pacote salarial que o Lieberman propôs, porque ele propõe realmente um aumento do salário mínimo. O salário mínimo aqui em Israel está hoje em torno de 5.000 shekel.
Então, mas a exigência é de que tenha que passar para mais de 6 mil. E no meio dessa história, o Gantz, que é o ministro da Defesa, exigiu que também fosse nesse pacote de aumento salarial que incluísse também os salários orçamentários dos militares, que não é de todos os militares. Tem militares que recebem um salário orçamentário, quer dizer, que é do próprio empregador. Uhum. E esse empregador, ele também que é o responsável pela pensão. E o que está acontecendo é que essa parte tem muitos civis que trabalham para o Exército, trabalhos que não são militares, Uhum. e eles não recebem. Os militares de carreira, por exemplo, eles, aos 45 anos, se aposentam. E eles têm uma aposentadoria que é a aposentadoria que é orçamentária. E que é uma aposentadoria para a qual eles não pagam nenhuma parte da aposentadoria, quem paga é o empregador. Agora, o Gantz disse, com o desgaste desses anos todos, que não foi feito nada durante o governo Netanyahu, que essa aposentadoria que eles estão recebendo é muito pequena, então que queria aumentar. Foi uma revolta tremenda, porque todo mundo acha que tanto o salário quanto a pensão dos militares é muito alta, e embora o Gantz venha e diga, tudo bem, eles não dormem anos a fio e lutam e morrem e são feridos em defesa da pátria para que vocês possam continuar vivendo normalmente. Tem que haver alguma forma uma recompensa de você recompensá-los. Não é? Então, a coalizão foi contra o pedido do Gantz. E o Gantz, então, na segunda-feira, quando começaram os trabalhos do plenário, todos os deputados e ministros do Kahol Lavan, que é o segundo maior partido na coalizão, né? O maior partido é o Yesh Atid, do Lapid, e o segundo é o do Gantz. Então, eles se reuniram e decidiram que eles iam boicotar todas as votações naquele dia no plenário. Resultado, a oposição conseguiu fazer passar em leitura preliminar 13 projetos de lei. 13, num dia só. Só que são leituras preliminares, quer dizer, ainda não é a aprovação da lei. Depois ainda tem que ter a primeira leitura, a segunda e a terceira, que só depois, então, se for aprovada ou rejeitada, é que vai terminar, se a lei foi aprovada ou não. Mas foi, assim, um golpe, né? Um golpe baixo na coalizão, e todo mundo ficou muito aborrecido com o Gantz. E ontem à noite o Bennett convocou uma reunião de urgência do governo para estudar esse problema, porque se cada um começar a fazer boicote
E já sabe que as eleições lá no plenário dependem de um voto, de 2 votos. E a coalizão começar a perder todas as votações, ou, no caso contrário, a oposição vai poder fazer passar tudo que eles querem e que é contra as A atual decisões situação. do governo, que não dá. É. Um exemplo, por exemplo, que foi dado em consequência disso, é que há umas 2 semanas atrás nós falamos que a lei da convocação, não é? Que uma deputada do Meretz, que ela também é árabe, ela votou contra Foi. e a lei caiu. Então, é um protesto tremendo que foi na coalizão. Por que uma deputada vai votar contra um projeto do próprio governo? Então, o Meretz lá, entre eles, resolveram que eles não vão ter como resolver esse problema com ela. Então, que o jeito é tirá-la, não podem demiti-la do cargo de deputado, ela é deputada eleita. Mas eles podem, por exemplo, arrumar para ela uma outra função, de modo que ela não participe da Knesset. Aí arrumaram para ela uma função de vice-cônsul em Shanghai, na China. Nossa, que punição boa essa, hein? Coitada É, dela. Shanghai, na China, para ela ser lá, não vice-cônsul, cônsul-geral de Israel. Agora, aqui começou uma onda contra ela, porque diz que ela não sabe nem a letra do Atikva, Caramba. ela não sabe Mas cantar o hino. escute, mas como assim? Eu não estou entendendo. Ela é deputada Deputada. e ela vai virar cônsul, consuleza? Sim, mas isso é muito comum que É? deputados, é muito comum isso. Agora, não num caso desse, ela vai ser a primeira mulher árabe que vai ter um posto diplomático tão elevado quanto esse. Não é embaixadora, mas é cônsul-geral numa cidade tão grande como Xangai. É. Agora, o problema é que começaram a perguntar, e a China, não é, tem uma política muito definida contra Israel, com relação aos árabes, seus territórios ocupados e tudo isso. E ela vai lá representar os interesses de Israel? E como? Como? É porque ela pensa igualzinho como os chineses. Claro. E aí? Então, como Mas é que ela vai lá, mas quem teve essa ideia brilhante? o ministro do exterior, Yair Lapid? Puxa, que decepção, né, Ruth? Ele quer, o que eles querem é tirá-la do plenário, que ela vai criar Então, problemas o tempo todo. ou então para ele não é tão Aí importante. perguntaram, mas eu tenho, inclusive, uma entrevista com ela. Como é que vai ser quando ela estiver lá e tiver problemas entre a China Israel. e Israel, nesse campo em que ela pensa exatamente como Como eles, como é eles. que ela vai defender os interesses de Israel? Olha, minha querida, É, não tem 2 países iguais. não. Como Que Israel, história, gente. não tem, não tem. É Realmente. como diz o Ben-Gurion, disse 2 frases. Uma, que quem não acredita em milagre aqui em Israel não vive a realidade. E, É verdade, é verdade. é, Ele tinha toda a razão. porque realmente todo mundo se pergunta a mesma coisa, ótimo. Ela não vai estar no plenário, vai deixar de causar esses prejuízos todos que ela já causou à coalizão,
mas como é que vai ser a situação? Isso é realmente alguma coisa Era a que única o vaga que tinha Ministério do para ela, né, Exterior Ruth? Era a única vaga que tinha e resolveram colocar era a ela, única porque vaga. não tinha outro lugar para botar Não ela. tinha Então, outro lugar, não. estava Não disponível o tinha cargo. outro lugar. É. É. Não, talvez porque lá também seja longe e seja muito grande, o que acontece lá não Fica bem chega muito longe. rápido aqui. Agora, um outro deputado, um outro ministro, um ministro, Avitar, do partido do Lieberman, exatamente, Israel Beiteno. Ele era ministro sem pasta. E ele se sentiu muito deslocado dentro do governo, porque até agora, 7 meses que ele está no gabinete, e ele não sentiu que ele fez nada de positivo que justificasse o cargo dele de ministro. E como ele é um homem muito sério, então ele pediu demissão do cargo de ministro e voltou para ser deputado. Nossa, que E, tirar chapéu para ele, né? pois é, tirar o chapéu para ele. E, com isso, ele dá lugar a um outro deputado da lista deles que suba, né? Que venha para o cargo que ele abandonou, e pelo menos dizem que é uma mulher que ela é muito experiente e tem uma boa cabeça, que ela vai poder... Ele também tem uma boa cabeça, é um homem muito inteligente, muito culto, mas ele sente que não está produzindo nada como ministro. Então, Preferiu. resolveu voltar. Só espero que ele agora não vá votar contra a coalizão. Senão ele vai ter que arranjar outra cidade lá na China. Ouviu o que eu falei? Que barulho é esse? Não tô. Não vi um barulho. Não, não. Eu tô Fom, falando. fom, fom, fom. Não, Ah, não. o que Foi você aqui. Eu disse? falei que senão vão ter que arranjar um outro lugar lá na China para mandar ele também. Não, já tinham oferecido para ele não quer. Ah, não quer ir para a China. Ok. E ofereceram para ele, não na China, Ah, ofereceram para ele lugares melhores, né? mas ele não quer. Não quer. Ele disse que não, que ele quer servir o país aqui mesmo. Ótimo. Ele não quer... Não, o homem é sério. O É, homem é sério e ele é muito, muito capaz. tá certo. Realmente que Então ele não vai está votar. acontecendo. Ele Ele não vai, vo- acusou... ele não vai votar contra o partido se. Porque ele, pela postura dele, Não, é ele uma não vai fazer pessoa. isso, mas ele acusou o Bennett de estar querendo ser uma cópia do Netanyahu, que ele está imitando o Netanyahu, e que não é possível que esse governo vai ser pior do que o governo de escuridão que foi o governo anterior, que eles vieram substituir. Essas foram as palavras dele. Por que, Ruth? Ele tem algum Sim, argumento ele concreto? acha, sim, ele acha, por exemplo, que determinadas atitudes, principalmente do Bennett com relação à administração dessa pandemia, Ah, porque quando apareceu esse Omicron, então o Bennett também convocou uma entrevista coletiva televisionada em horário nobre e disse que Israel estava às portas novamente de uma onda de doença e que nós teríamos milhares e milhares de doentes internados em estado grave e que Israel tinha que se preparar, e que isso, que aquilo, que aquilo outro, e ele acha que esse comportamento é igual ao do Netanyahu na época que começou. Ele disse a mesma coisa,
que o Netanyahu tem um jeito de falar para o público, amedrontando sempre o povo. Ou é com o Irã, ou é agora com a pandemia, ou é com o Hezbollah, ou com o Hamas, sempre amedrontando a população, para conseguir, então, apoio popular. Ele é o salvador. Entendi. Então, ele vem e fala em todas as desgraças que estão nos esperando em cada esquina, e ele é o único que pode salvar. Resolver. Então ele falou que o Bennett está fazendo a mesma coisa, que com o Omicron, e agora já veio falar que já tem um outro variante, que ainda não tem nem nome, mas que a gente tem que se preparar. Então, ele disse que não considera que ele é a pessoa mais indicada para o cargo. Só que agora temos que aguardar, né? Ele não mas vai ter que aguardar. aguardar até acabar, né, o mandato dele. Sim, ainda falta. São 2 anos, quer dizer, passaram-se, agora vai completar 8 meses. 8 meses. Quer dizer, Falta ainda para 24, um ano e meio. ainda falta. Mas, bom, vamos ver. Tá certo. As Olimpíadas de Inverno terminaram, de modo que não tem nada de esporte. O que teve de esporte essa semana para falar foi as coisas que a gente não via aqui em Israel e agora vê. Teve aí um jogo de futebol da Liga Comum de Israel, e tem um time que se chama Hapoel Tel Aviv, que tem também torcedores assim fanáticos, não tanto quanto os fanáticos de Jerusalém, mas também são bem fanáticos, né? De modo que deu um quebra-quebra no final do jogo e culparam tremendamente a polícia por intervir com muita violência, e um rapaz que não tinha nada a ver, que já foi depois de terminado o jogo, quando as pessoas já estavam se retirando. E diz que grande parte dos espectadores já tinham saído, mas que um grupo resolveu, porque como ele perdeu, esse time perdeu o jogo, então eles começaram a arrancar as cadeiras, e aí a polícia veio e atuou com muita violência, e aí foi uma confusão enorme. Mas e depois esse caso dos telefones serem rastreados ou não, pelo visto, terminou sem que a polícia tenha culpa. Na realidade, daqueles 26 nomes que aquele jornal Calcalist publicou, somente um telefone foi realmente, e que é justamente de um dos que vai depor agora no julgamento do Netanyahu, que ele era do Ministério das Comunicações. Mas foi o único telefone. Todos os outros, já dois exames foram feitos, e esse último, com a participação da vice-conselheira de Justiça do governo e o chefe da Promotoria Geral. Terminou. Terminou, que bom. Não houve. É simplesmente escândalo por escândalo, mas não aconteceu nada. Todas aquelas pessoas, os telefones deles não foram. Isso quer dizer, então, que o julgamento volta?
continua. Não, o julgamento já Já voltou. tinha retornado. Já tinha retomado, porque já tinham, antes, a primeira resposta já tinha dito que os telefones das testemunhas Uhum. que teriam que se apresentar, teriam que ser interrogadas, não, estavam limpos, de Ok. modo que voltou. Agora ele vai procurar, com certeza, outra. Legal. Descobriu o que pode mudar, né? O rumo da. Descobrir mais alguma coisa para mudar, porque daí Não não vai vai sair ter mais nada. nada. Daqui não vai sair mais nada. Beleza. De modo que esses foram os acontecimentos importantes de segunda para cá, foi bastante movimentado. Não. E agora vamos ver se dessa reunião realizada ontem à noite na coalizão, se os chefes dos partidos vão chegar a um acordo de que é impossível cada um, a cada dia, a cada semana, encontrar uma forma de tornar as votações no plenário um problema que pode causar a queda do governo. É. Ou eles querem que esse governo continue, senão é impossível. Era de se esperar que fosse difícil manter uma coalizão com tantos partidos diferentes, mas responsabilidade é uma coisa que É. tem que ter. Numa Tem que ter. hipótese muito remota de que esse governo caia, quem é que fica? Quem é que fica? Eleições. Mas enquanto não tem eleições, fica o governo. Não, não. O governo fica Até as novas até, eleições. até ter eleições. Fica sendo um governo provisório, Entendi. mas fica até terminar, até fazer eleições, que aí tem que ter eleições no máximo em 90 dias. Bom, vamos Entendeu? Aí torcer para tem que o nem. Supremo É. Tribunal Eleitoral. Ah, Não, vamos torcer para que isso não aconteça, né? Deus me livre. pois é, e torcer que não aconteça e que realmente, por todos os efeitos que esse governo tem, ele é mais sério É, e é melhor do que é, o governo anterior, não é, resta a menor dúvida. é verdade. O mais interessante essa semana também que saiu aí, que nós falamos do Amsalem, Dudi Amsalem, que é aquele deputado do Likud que falou Sim, sim. contra os juízes do Supremo Tribunal, e, em Ah, especial, contra a presidente Esther Hayut, que escreveu uma carta para ele, né? aham, E aí, então, o Netanyahu imediatamente telefonou para ela para dizer que as palavras do Dudi não tem nada a ver com Amsalem ele. não representam absolutamente o ponto de vista dele. Ele foi sempre uma pessoa que zelou pela liberdade, pelos direitos democráticos e pela absoluta independência do Supremo Tribunal, papapá, papapá, papapá. Bom, ele falou. Horas depois, apareceu um Twitter de, da, do, do Likud de um montão de gente a favor do Amsalem, que ele tem muito cartaz no seio dos eleitores do Likud. Aí, minha querida, nesse mesmo dia, já tinham mais de 3 semanas que não havia reunião da bancada do Likud, porque todas as confusões dos processos, esses telefones, tudo isso fez com que É, o chefe da bancada, não o tivesse chefe de tempo. partido,
não convocar as reuniões da bancada. Aí teve reunião da bancada e qual foi o primeiro retrato que apareceu nas redes sociais? O nosso amigo Nathaniel com o Duda e o Salem assim, abraçados. Olha, E depois os dois se cumprimentando, é, entendeu? Não é o que você existe. disse, Ruth. Hoje em dia, com as redes sociais, não dá para você fingir, não dá para você esconder. Você, o que você é, vai aparecer. Não tem jeito. Você falou isso. Incrível, pois é, Não incrível, adianta. O cara incrível, pode falar o que ele quiser. Tá lá. incrível. Aí está o maior retrato dele É. lá. Aí como é que escreveu? Dudu, Dudu. Quer dizer, o Dudu está para mim e eu estou para o Dudu. Imagina, Se merece, coisa gente. de, Se de, merece. de, de adolescente, É, amiguinhos. Amiguinhos. Eles coisa de precisam um do outro, adolescente, né, Ruth? muito ruim, muito É. ruim. Bom, é ruim para eles, né? É assim, eles não precisam de muito para eles mesmos, eles fazem a imagem deles cada vez mais se deteriorar. Não precisa de inimigos, eles sozinhos já fazem isso, não é isso? É Eles isso trabalham aí. contra eles. Eles trabalham É, contra eles. é muito ruim, É. muito ruim, Bom, muito ruim. Mas é, é o que a gente tem. é o que temos. Eu creio que hoje nós podemos Encerrar. parar por aqui, porque o assunto da Rússia com a Ucrânia continua nessas alturas. Uma hora mais ou menos já passou desde que nós começamos a falar, já deve ter bombardeado lá uma opção de lugares. Daqui a pouco eu vou ver. Tá bom. Depois você fala pra gente aí o que que é. Depois Se eu tiver falo alguma para coisa você. importante, a gente. Tá certo. Tá bom, Ok, querida. minha querida. Obrigada. Um De beijo. nada. Shabbat shalom. Um beijo. Shabbat shalom.